Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Olha aqui, hoje tem uma reunião importante, né, do Conselho Deliberativo do Atlético para aprovar o orçamento para 2022, negócio de 800 milhões, Glaucio. Abras, boa noite ouvintes, Pedro, boa Juliana. Noite, Glaucio. Mas só comentando essa notícia, cada uma que a gente vê hoje em dia, né? Mas enfim, vamos falar de futebol. Hoje tem essa eleição importante lá essa votação importante lá no Atlético, né? Hoje à noite, 800 milhões, né? É interessante a gente ver, a gente fica feliz de ver o Atlético nesse outro patamar, né? Falando de contas anuais, né? De 800 milhões, em vias de inaugurar um estádio que vai ser uma outra fonte de receita maravilhosa para o clube. O Pedro falando aqui do Dia do Atleta, falando do Hulk, eu acho que o Pedro abriu muito bem o programa, assim. A gente não tinha noção do que era o Hulk, né? Porque ele saiu muito cedo do Brasil, sempre fora, né? Portugal foi o centro principal que ele jogou, assim, mais perto aqui, que a gente tinha mais oportunidade de acompanhar, assim, que exemplo que o Hulk deu ao longo desse ano. Então, a gente vê o Atlético num outro patamar. Eu acho que o Conselho hoje lá tem uma missão importante, né? Acho que também não vai ser muito fácil, não vai ser muito difícil de aprovar essas contas do Atlético para o ano que vem. E são investimentos pesados, né? Que o Atlético está sempre buscando em função até da inauguração da Arena no ano que vem, em 2023. E que bom a gente ver os clubes mineiros, né? Sempre em voga no noticiário nacional de uma outra maneira atualmente, né? O Cruzeiro passou por um momento difícil e agora está resgatando isso aí. O Atlético já vem há 2 anos colhendo esses frutos, né? Eu diria até assim, tá passando ainda, né? Pelo momento difícil o Cruzeiro, mas essa notícia dessa semana realmente muda o espectro todo. A gente vai discutir mais dessa questão do balanço, o Roberto vai trazer mais detalhes sobre essa assembleia pra gente, sobre essa votação toda e detalhes, né, dessa situação financeira. Esse é o assunto do atleta, Glaucio. Tem algum outro que você se lembra, assim, nas suas andanças que te chamou a atenção? Temos de dedicação, temos o cara que é esse exemplo como o Hulk, a gente viu o cara lá, banheira de gelo de madrugada, sauna depois, cara que se preocupa muito com essa parte física e que sobra em campo também com essa parte física. Um exemplo claro, não está aqui perto da gente, mas é o Cristiano Ronaldo, é outro claro. Sim, dos que você acompanhou de perto, assim. Para ser sincero, de uns tempos para cá, a gente tem visto muito pouco isso. Verdade. A gente tem visto muito pouco isso. Tem acompanhado pouco de perto. A gente, quando conversa com jogadores antigos, é muito interessante, eles falando da questão do treinamento. É claro que hoje evoluiu muito na parte técnica, a parte física, mas às vezes a parte de dedicação, isso deixa muito a desejar. Eu não esqueço, há alguns anos eu fiz uma matéria sobre o Brasil anda numa escassez muito grande de cobrador de falta, né? Quem é o cobrador de falta hoje aqui do Brasil, da seleção brasileira? Já é difícil ser... E os melhores cobradores de falta falam sempre, é dedicação, é treino. Mas aí é que eu ia lembrar, eu na época eu entrevistei, falei com o Zico, falei com o Éder, falei com o Nelinho, são alguns desses exemplos aí de caras fenomenais dessa cobrança, e todos eles foram unânimes em falar e explicar, e eles falaram, olha, é claro que eu percebi que eu tinha uma certa facilidade na questão da cobrança da falta, só que eu ia aperfeiçoar depois do treino. O Abras vai lembrar disso muito melhor do que eu. O cara ficava ali com aquela dedicação, ele queria aprimorar essa parte, ele tinha esse interesse, ele tinha hoje, eu de perto, assim, não sei, minha cabeça também é muito ruim, tô tentando puxar na memória aqui um atleta aqui que eu tenha acompanhado de perto, de ficar assim, nessa dedicação exclusiva, extra depois ali, assim, eu não tô lembrando. O Abras pode me ajudar, você também, assim, eu não tô lembrando. Eu lembro o Éder, e com detalhe até, o pessoal colocava uma camisa em cima, na trave, assim, né? Pendurava uma camisa, tipo, num ângulo assim, mirava para lá e batia ali na barreira, tinha essa camisa a camisa ficava no ângulo pendurada na trave de cima. E aí eu lembro muito 2 que passaram pelo Atlético, né? O Nelinho e o Éder Aleixo, impressionante. O Nelinho, aquela bomba, e o Éder também, bomba. Mas impressionante, e tiveram grandes resultados, né, em bola parada, impressionante. Abras, mas aí a gente tá falando, eu já tô falando, aí pra mim a gente já tá falando até de um passado, essa época aí era outra história, sabe? Esses caras mas agora você não vê, né, não vê, não tô falando de cobrador de falta, não, eu não
Eu lembro que um cara no Atlético que era muito dedicado, o Abras vai lembrar, e ele tinha ele era sempre muito lembrado pelo preparo físico, era o Richarlison. O Richarlison foi um cara que, os treinamentos dele, assim, sabe, eu me lembro, ele era um cara que se dedicava mesmo, mas dessa época antiga era outra história, assim, era um outro comprometimento, era uma outra fase, assim. Atleta profissional, no bem dizer assim, acho que virou o conceito geral, né? Todos eles são atletas e não tem como não se dedicar hoje em dia. Mas a preparação realmente mudou muito, né? E aquela preocupação, que é o que o Hulk deixou a gente muito feliz, e assim, a gente vê a preocupação dele fora do momento em campo, fora do momento em treinamento. Eu vi uma entrevista do Cuca outro dia, que o Cuca falou que a comissão técnica se preocupa com o Hulk porque ele quer treinar excessivamente. Dia de folga, o Cuca falou, olha, por exemplo, amanhã é folga, ele quer treinar, ele tem equipamento em casa, tanto de recuperação quanto de treinamento, ele vai pra esteira, ele vai correr. Então, assim, esse é, assim, um atleta na acepção da palavra, e isso é muito importante, e isso falta. E é muito legal, porque a gente vê o Hulk aonde ele tá na carreira dele, aonde ele chegou, e pros meninos mais novos, então isso se torna um exemplo, porque o Hulk podia chegar aí e ficar só curtindo em cima da fama, do que ele adquiriu na vida e tudo. Mas hoje o menino da base do Atlético tem a oportunidade de ver o Hulk treinar lá do lado, ver o profissionalismo dele, sabe, isso é fundamental, assim, o Hulk dentro de campo ele foi incontestável, ele foi unanimidade, mas fora de campo também eu ressalto muito essa qualidade, eu acho que todo mundo também, porque foi um jogador que surpreendeu muito aqui, porque a gente não tinha esse contato próximo com ele, né? A Giovana Pires mandou um recado aqui, que o atleta preferido dela é o Glaucio. Nós estamos diante de um atleta, um corredor aqui. Nossa mãe, tá? E tem um jogador brasileiro fora que tem sido elogiado, aliás, hoje saiu até uma matéria que ele não quer deixar o City, a matéria está no jornal o Super, é o Fernandinho, que venceu pela força de vontade. Ele trabalha nos dias de folga, é elogiado pelos treinadores, tem um condicionamento físico espetacular, venceu na força de vontade. O Fernandinho, que está hoje no futebol lá da Inglaterra, né? E até está desmentindo que deixaria o City, que voltaria para o Brasil, que o Atlético teria falado nele, o Atlético desmente essa notícia. Aliás, começa, né? Não agora, mas foi um assunto já no início, logo depois da nova diretoria, que o Atlético teria sondado o Fernandinho. E agora, grande Glaucio, vem Di Maria, que o contrato vence no meio do ano. Ganha um absurdo, mas aí esse negócio de ganhar um absurdo, o atleta não tá ligando pra esse ganhar um absurdo não, que investiu no Hulk, investiu no Diego Costa, tudo em função para daqui 2 anos, vai ser 2 anos, né? Porque a obra termina em 2022 e a inauguração em 2023, quer dizer, é 1 ano e meio que vai ter aquela festança, né? A programação já estabelecida da Arena MRV. Vai ser uma loucura. O Atlético vai investir, sim, em mais 1 ou 2 jogadores. O que eu achei legal de toda essa questão do Di Maria, a gente tudo ainda muito prematuro, né? A gente tá ouvindo essa história, o Di Maria tem esse contrato. Agora, é que é muito interessante, porque há alguns anos, se a gente escutasse uma notícia dessa, já teria virado piada, chacota nacional, até, né? A gente lembra de casos aqui, o Riquelme, que foi visto em Belo Horizonte, que fez exame aqui, fez exame ali, de não sei quem, aquela história. Hoje, é isso que o Álvaro está falando, é uma fortuna, é um investimento muito alto, mas é coisa que a gente sabe que hoje é possível, o Atlético tem condições, de acordo, né? Os investidores que estão lá dentro de fazer um investimento desse porte. Então isso eu acho muito legal, sabe? Eu estava pensando nisso, antigamente isso viraria piada. Agora, é um jogador, isso que o Abras falou, assim, é muito caro. A minha visão, um jogador, qualquer pessoa, qualquer torcedor, claro, vai querer o Di Maria no time. Só que eu penso, o Atlético com o time que tem hoje, com o elenco que tem, com a qualidade que tem, eu preferia, eu não sei quanto, não vi nem, acho que nem foi, ninguém nem chegou a especular em valores ainda, mas eu preferi, em vez de pagar, sei lá, 1 milhão, 2 milhões pro Di Maria, de dividir isso em 2, 3 reforços de qualidade. Um para um setor aqui, outro ali, do que você pegar e apostar tudo em um jogador de 33, 34 anos, tirando a qualidade dele, e até o Di Maria tem um histórico tão grande de lesões assim, mas é um risco todo que envolve uma contratação dessa, né? Mas vamos esperar pra gente ver o que dá. Se a gente
torce para que venha. Eu acho que isso seria fantástico pro futebol mineiro mais uma vez. Mas o mais legal que eu acho disso tudo é essa questão que eu toquei, que antigamente isso viraria chacota, hoje a gente sabe que não. Ninguém vai se surpreender quando começaram a falar do Hulk aí no início do ano, né? Não, muita gente, Hulk, não sei o quê, vai sair da Rússia, não é? E o Hulk tá aí, Diego Costa depois foi a mesma coisa. Fala assim, 5 milhões de salário, que é o que o Di Maria recebe lá na França hoje. Aí é o ponto que eu falo, você entendeu? Eu acho que claro que não voltaria pro futebol brasileiro, futebol sul-americano ganhando isso. Exatamente, mas vamos supor que você vai pagar pra ele 3 milhões. Sabe? Já seria disparado o maior salário. Eu preferia dividir isso aí, porque com 3 milhões você vai trazer 3 jogadores de ponta para definidas posições ali que você escolher. É a minha visão. Entre eles o Edenilson, né? Parece que a coisa está esquentando aí. Se bem que o Paulo Bratz, você lembra do Paulo Bratz no América o ano passado, né? Sim. Foi pro Internacional e está dizendo que não foi procurado pelo Atlético. Ele fez um bom trabalho no América e foi pro Internacional. É o poderoso lá do Internacional. Que não houve nenhuma comunicação. Mas a essa altura, ninguém vai. Esse momento, né? Em se tratando de um jogador que está até sendo convocado para a seleção brasileira, mas é um jogador, a situação está esquentando. Se fala até em termos de 25 milhões de reais. Não sei, para os investidores acho que não pesa não, porque pagou tanto jogador aí, 20 milhões, 30 milhões, aliás, falar em 30 milhões, 20 milhões, o Franco acertou tudo. Empréstimo pro futebol dos Estados Unidos, foi emprestado, não é revelado o valor do empréstimo, mas esse já deixou o Atlético, o Franco, e aí? Essa é uma saída que a gente mais ou menos já imaginava, né, Abras? Ele veio, chegou com muita pompa e tudo, mas de fato não conseguiu se firmar no meio de campo do Atlético ali, né? Então a gente mais ou menos já imaginava isso aí, assim, os valores não foram revelados, mas tomara que o Atlético tenha conseguido fazer um bom dinheiro, um bom negócio. Agora estão falando do Borreiro também, né? Tá negociando com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fala no Borreiro e o Coritiba fala no Johan. São dois jogadores que podem deixar o Atlético. E aí você vê que você vai Franco e o Borreiro, você vai tirar da folha aproximadamente 1.500.000, 1.600.000 por aí, meu amigo. Não é brincadeira não. Já é um jogador que você pode pagar. Essa regra dos estrangeiros, né? Foi muito cruel com o Alan Franco esse ano também. Além do Covid, né? Ele passou pelo... E na seleção do Equador foi bem, né? Agora isso vai às vezes de encaixar no esquema. É bom jogador. É bom jogador, sem dúvida. É isso que eu ia falar agora. É a questão de encaixar às vezes no esquema de jogo do time, né? De ter tido esse problema logo que ele chegou, que isso compromete, quer dizer, você já estava chegando no meio, né? Da temporada, assim, o time já estava. E aí você dá depois esse prazo, 20 dias, eu lembro que ele, mais ou menos, que ele ficou de fora, depois para você recuperar, e cada pessoa, aí tem gente que vai falar, mas fulano teve Covid também e tá jogando, mas cada organismo reage de uma forma, né? Então teve essa dificuldade. É o caso do Nátio Fernandes, né? Que também até voltou outro, exatamente. Então aliás, cada um reage de um jeito. Temperada muito boa para ele, pro Diego se ficar, o Diego Costa se ficar, porque ontem, numa comemoração aí da Ricardo Guimarães, BMG, levando conselheiros, em boa parte da imprensa aí, o assunto muito comentado foi o Diego Costa. Tem gente entendendo, gente lá de dentro do Galo. Falou, ele é problemático. Esse negócio de, que alegria, todo um Atlético deu entrevista, aquela coisa toda e tal, mas que fora disso é outra conversa. Não sei se... O Diego Costa, quando ele veio pro Atlético, a gente até fez aqui no Super FC uma matéria falando das polêmicas dele, né? Fora de campo, dentro de campo, sempre um jogador de qualidade, mostrou isso aqui no Atlético, apesar dos jogos que ficou fora, foi comprometido por contusão, mas que ele é um jogador de personalidade forte, não é tão fácil, a gente vê que assim, vai ser uma situação que não vai ser tão fácil do Atlético resolver, a gente vê que parece que essa realmente é a maior pendência que o Atlético vai ter que resolver nessa mudança de temporada, né? E o detalhe é o seguinte, você sabe, a gente lá de dentro vê essa coisa toda. Ele, quando houve investimento, que ele chegou de jatinho, desceu do aeroporto, ele achou que seria a estrela maior, mas aí, meu amigo, tá atrás do Hulk, até do Keno também, que o Keno jogou barbaridade nessa reta final, de sentir o drama. Transação vai acontecer, uma já foi, e mais duas
nas próximas horas, próximos dias, né? O Johan do Curitiba, que vai investir, porque vai disputar a divisão de elite, e o Borreiro no Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná é um time sério, ele investe, não tem problema, investe e tá com dinheiro, né, Glaucio? O Atlético nos últimos anos, né, é um exemplo, assim, de gestão. O Atlético tem muita coisa chata lá dentro, para se trabalhar lá dentro é muito difícil, né, um clube muito fechado, a imprensa de lá fala muito disso, né, essas questões todas que a gente sabe, mas em termos de organização, em termos de administração, é um time que vem dando exemplo nos últimos anos e aquele ciclo, né, Roberto, você vê que os resultados estão sendo colhidos nas últimas temporadas, né? Eu estava falando isso, você falou de orçamento do Atlético, o Palmeiras e o Atlético foram os clubes brasileiros que mais arrecadaram esse ano em premiação, então você vê que não é muito difícil, é claro que é difícil, mas não tem muito segredo, você tem que saber fazer isso da maneira certa, é a questão do investimento, fazer bons times, colher os frutos lá na frente, isso aí não trocar a treinadora, se a gente tá vendo, os exemplos são claros aí no futebol brasileiro e mundial, assim, o caminho das pedras tá aí, resta você saber como fazer isso direitinho, né, porque a receita não é muito difícil. E agora tem também, o Palmeiras teve o estádio. E agora o Atlético também vai ter seu estádio. Um vende casa, o outro vende a chave, né? Tranquilo, eu volto na segunda parte.